Eu tenho uma passagem interessante na minha vida, nessa missão da Somália, que eu divido com vocês, e é uma coisa que sempre me emociona. Por quê? Porque, num determinado momento, houve troca de poder da cidade. Houve troca de poder da cidade. E, depois de muito combate. E essa troca de poder resultou que o comandante da área agora determinou que para que todo avião que pousasse naquele aeroporto, na cidade de Kismayo, se vocês tiverem a oportunidade de depois ir no Google, é Kismayo, na Somália, tinha que pagar 10 mil dólares. Ponto. 10 mil dólares. O pessoal das Nações Unidas foi lá e protestou. Mas peraí, mas e o avião do Programa Mundial da Fome? Vai pagar também. Mas peraí, é os aviões que descem, que vêm do Quênia, com comida, povo aqui. 10 mil dólares. Acho que você não entendeu. É a comida das pessoas, dos refugiados aqui. É 3, 4 aviões por dia. 10 mil dólares. O que as Nações Unidas fez e os Médicos Sem Fronteira acertadamente tomaram essa decisão? Não. Porque se nós estamos pagando 10 mil dólares para esses combatentes por avião, nós estaremos dando a ele o quê? Condições de perpetuar a guerra. Então houve uma interrupção do fluxo de aviões naquele aeroporto, que era um aeroporto super movimentado, que é uma cidade grande, de combate, Não para. Eles têm uma droga lá, você já deve ter visto, chama CAT. Todo mundo mascando aquela droga, vocês já perceberam? O pessoal do leste da África, eles ficam mascando uma droga, dá um soninho, dá uma euforiazinha bacana. Aquele era o único avião que não pagava os 10 mil dólares. Todo dia vinha um avião do Quênia, de Mombasa, descia ali, esse não pagava. Descarregava, tal, beleza, esse não pagava. O que aconteceu? Começou a ficar rara a comida. Começou a ficar rara a comida. E aí nós tínhamos, os Médicos Sem Fronteira tinha, isso é um trabalho maravilhoso também que se faz, os campos, a nutrição, né? Os campos de nutrição. Os malnutridos vêm até isso, existem especialistas, nutricionistas, os enfermeiros, os médicos, que tratam das crianças que estão desnutridas. E eu era o médico-chefe. Então eu andava pelo campo e eu olhava as crianças e eu dizia qual ia comer e qual não ia comer. Porque você chega num determinado momento que você não pode desperdiçar comida com essa que vai morrer. Eu tenho que dar comida para esse que tem chance de sobreviver. Então essa é uma decisão que eu carrego por resto da vida. Que eu me emociono todas as vezes que eu falo. Porque eu dizia, esse come. Quando eu dizia, esse come, era uma reação. E quando eu dizia, esse não come, e botava uma pulseirinha de uma cor para um, de outra cor para outro, a reação daquela cor que as pessoas entendiam era de se jogar no meu pé, se arrastava, eu não conseguia andar, porque se arrastava, né? Então essa é uma carga que eu nunca mais nunca mais, acho que é uma das primeiras vezes que eu consigo falar para vocês assim, porque essa é uma carga que eu carrego, que eu vou carregar pro resto da minha vida assim, né? É a decisão de quem come e quem não come, as mães, os pais, lógico, já queriam me matar, e outras não, outros beijavam meu pé, tudo, mas é realmente uma questão muito difícil. Eu participei do genocídio de Ruanda, também os mais velhos devem se lembrar, há pouco tempo atrás, estou vendo a CNN, as comemorações dos 20 anos do genocídio. Caramba, como passa rápido, né? 20 anos. Eu lembro perfeitamente que eu peguei um avião, que eu estava numa missão no México, na Guatemala, em Belize, e eu fui tirado às pressas dessa missão. No outro dia eu estava em Paris, conversei com o pessoal lá, me deram as instruções e me colocaram num avião, numa passagem de primeira classe, porque não tinha mais vaga para Nairobi, para que eu no outro dia fosse a Kigali. Fomos a Kigali num avião da Força Aérea Canadense, no C-130, no Buffalo, e esse avião foi bombardeado quando nós chegamos no aeroporto. Tranquilo, a gente pegou esse avião de madrugada em Nairobi, eu e um canadense. Esse canadense ele iria ser responsável de estabelecer a logística, a comunicação. Tá? Naquele tempo não tinha iPhone, né? Naquele tempo era uma mala 007 que você abria, dava as coordenadas, o guarda-chuvinha procurava o satélite e era super legal, né? Alô, pegava um negócio assim, falava. Nossa, era um negócio super legal. Você vai ter Wi-Fi aqui,
Nunca ninguém imaginaria isso, né? E nós chegamos em Kigali e fomos bombardeados. Bomba mesmo. Queriam acertar o nosso avião. O piloto canadense, ele ficou muito nervoso, ele não chegou a parar e ele, de novo na pista, foi. Fomos embora. Quando chegou 11h30 da manhã, nós voltamos a Nairobi. E foi super interessante, porque eu cheguei, peguei no orelhão, liguei para o escritório. Opa, tudo bem aí? Os caras que estavam no escritório falaram assim, ué, já conseguiram comunicação? Não, nós estamos aqui estamos em Nairobi de novo. Poxa, aquilo deu uma mídia danada, aquilo, a BBC vinha entrevistar a gente, virou um herói nacional, né? Foi uma coisa maluca, entrevista para tudo quanto é rádio e... Beleza, aí chegou um brilhante e falou pra gente assim, eu sei como é que vocês vão chegar lá em Kigali. Um helicóptero vai levar vocês para Uganda e vocês vão acompanhar a tropa avançando, vocês vão por trás da linha. Pô, tranquilo, deixa pra gente. É lógico que ninguém topou isso, né? É lógico que ninguém vai na retaguarda de um combate terrível, né? Um combate terrível. Eu não sei se vocês lembram dessa história. O Ruanda, eu estou me alongando, não? Estou me alongando? Eu estou contando história aqui, eu estou acabando me alongando. O Ruanda, ele tem uma característica importante. Ele tem duas etnias majoritárias, né? São três, na realidade, os pigmeus, que chamam Twa, os Hutus e os Tutsis. Os Hutus, eles são a raça mais comum da África, né? Eles derivam dos Bantus, eles são aqueles negros mais fortes, né? E os Tutsis, que veio da Etiópia e desceram para a África Austral vindos da Etiópia. Então eles são altos, finos, nariz fino, né? Mulheres lindíssimas da etnia Tutsi. E uma pelos belgas foi treinado, a minoria foi treinada para dominar, para estudar, são os juízes, os médicos, e os bantus são a maioria serviçal. Então isso é um convite ao quê? A tragédia, né? Então eles tiveram uma guerra muito sangrenta em 1970 e alguma coisa, e os Tutsis fugiram para o Uganda. E nessa deles fugirem para o Uganda, tinha um líder guerreiro lá, chamava-se Museveni, e o Museveni convidou os Tutsis para tirar um outro cidadão muito conhecido de vocês também, que chama Idi Amin Dada. Então o Museveni disse, pô, vocês são Tutsis, legal, vamos tirar o Idi Amin, que vocês vão ser, ó, brother, meus parceiros. Ok. Os Tutsis então se empenharam nessa batalha, ganharam, expulsaram o Idi Amin e ficaram morando lá em Uganda. Quando teve essa guerra aqui, o Paul Kagame, que é presidente do Ruanda até hoje, que esteve conosco, que eu tive a honra de receber no nosso hospital, que é o presidente até hoje, ele bateu nas costinhas do Museveni, que é presidente do Uganda até hoje, e falou, Museveni, e aí? Estamos firmes ou não estamos firmes? E o Museveni falou, estamos firmes. E o Museveni deu então tanque, armamento, tropa, para que os próprios Tutsis forem lá e recuperassem Ruanda. E nós, depois de muita discussão, eu e o Jack, o canadense, nós acabamos então aderindo a esse projeto maravilhoso de ir atrás da tropa dos Tutsis enquanto eles avançavam do norte para o sul. Então nós chegamos em Kigali, debaixo de um bombardeio, que eu assim, já vi muito bombardeio, mas igual aquele eu nunca vi, e ficamos lá 3 meses embaixo de muito bombardeio mesmo. Kigali realmente foi uma guerra terrível. E eu fui o diretor de um hospital que foi doado pela Arábia Saudita, que ninguém sabia operar o que tinha lá. Tinha aparelhos tão modernos que ninguém sabia mexer nisso, muito menos eu, né? Quando os Tutsis tomaram a capital Kigali, houve um êxodo, que foi o maior êxodo, assim, num curto espaço de tempo, que a humanidade já viu no século XX e XX, e eles foram para uma outra cidade, que aqui ver o passado é reviver, né? 2 milhões de pessoas foram para Goma. Vocês lembram de Goma, no Zaire? Era uma cidade chamada Goma. Foi o maior aglomerado humano da humanidade. Goma era 200 km de Kigali, nós estamos lá por dia aquelas pessoas em Goma. Quando nós chegamos em Goma, beleza.
2 milhões de pessoas convivendo num quintal, dá o quê? Cólera. Cólera, matou 70 mil pessoas a cólera. Beleza, controlou-se a cólera dá um trabalho louco para controlar. Cólera não é só dar o remedinho, cólera é ir buscar o poço de água, fechar poço de água, cavar outro, combater, proteger as famílias. Cólera dá um trabalho louco, e para pegar cólera basta encostar que você pega cólera, não troço maluco. Acabou a cólera. Uma semana depois, uma epidemia de, não é giardia, é uma bactéria que cura com antibiótico. Matou mais 50 mil pessoas. Beleza, matou 50 mil pessoas, controlou-se lá tudo, um trabalho maluco. E aí vocês não vão acreditar, Começou lá uma região muito montanhosa, e lá é o Parque Nacional de Virunda. Vocês já viram aquele filme dos gorilas? É lá, Parque Nacional de Virunda. Tem os vulcões assim, e tem os gorilas, é o santuário dos gorilas. É lá que passou aquele filme daquela senhora que tratou dos gorilas, é lá que tem a maior concentração de gorila é ali. Ali são uma zona vulcânica, começou a sair fumaça do vulcão. Parece brincadeira, né? O João Ricardo é um palhaço, é sacanagem, mentira. Não, não é mentira não, explodiu o vulcão. Explodiu o vulcão. Gente correndo para tudo quanto é lado, morte e diminuiu o espaço da galera que já era pequena. Aí nós temos no Brasil aquela máxima, não tem como traduzir, todos ali, nenhum falava português, eu não consegui traduzir assim. Pois é, lá no Brasil, miséria é pouca bobagem. Porque quando está de costa, né, vai por cima, e aconteceu isso. Eu fiquei lá no Ruanda 6 meses. E foi aí que o pessoal achou que eu tinha que dar um tempo nessa loucura. E foi aí que alguém conseguiu uma vaga para mim no Hospital Miguel Couto. Porque o Hospital Miguel Couto era o Rio de Janeiro, naquela época, era uma das cidades mais violentas do mundo. Né? Naquela época, nós estamos falando aqui em 1994, era a única cidade de violência urbana que tinha uma arma chamada R-15. A R-15 é uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas Americanas. É uma arma de alto calibre, das mais destrutivas. E ninguém conhecia isso. E eu vim para cá, então, para ficar aqui estudando, me aprimorando em cirurgia de guerra. Mais uma brincadeira do João, né? Não, foi isso mesmo. Rio de Janeiro é uma cidade de treinamento para cirurgia de guerra. Mas o cara saiu da Somália e veio para o Rio de Janeiro, é isso mesmo. Eu fiquei aqui no Rio de Janeiro, cujo plano era voltar para lá, com uma especialização em cirurgia, com armamento pesado. Lógico que eu já tinha uma experiênciazinha bacana nesse sentido. Lógico que eu acabei fazendo um intercâmbio legal e foi muito bom. Só tinha o consultório cheio, usar terno e gravata. Isso aí não me apeteceu. Não me apeteceu. Aí eu fui para a Rocinha. Eu tinha um consultório lá na Rocinha, onde eu atendia todo mundo de graça lá. Fiquei vários anos lá. Aí um amigo meu companheiro de plantão, que é o mesmo que diz que eu troco cirurgia por hérnia, hoje, ele disse para mim que queria se candidatar a vereador. Aí eu falei, pô, tô contigo. Eu acho que isso é realmente um caminho para a gente abrir uma janela para ajudar as pessoas, né? Ao invés de eu fazer uma vasectomia, a gente vai tentar então criar um sistema onde as pessoas consigam o seu planejamento familiar. Eu acho legal isso. Ao invés de eu pegar os cachorrinhos na rua, eu vou criar uma lei que abandonar cachorro é crime. Pô, tô dentro, vamos junto. E fizemos uma campanha extremamente vitoriosa. Nada do que a gente tinha combinado deu certo. Ou seja, ele era nada mais do que um daqueles políticos que todos nós conhecemos e que não gostamos. Para confrontar então esse político comum, como todos nós odiamos, o grupo que ele descartou, nós montamos um grupo em torno da minha pessoa. E nós tivemos uma campanha vitoriosa, nós ganhamos a eleição. Nós queríamos que ele perdesse, nós queríamos tirá-lo de lá. E acabou que nós dois ganhamos a eleição. E aí então nós começamos a ter um trabalho diferente, que é esse trabalho que vocês vão ver aqui no nosso prospectozinho. Eu sou o cara que acabou com as charretes de Paquetá. Pô, você tá maluco? Você acabou com as charretes de Paquetá? Acabei. Porque se vocês fossem lá nas cocheiras, vocês iam ver que aquilo é um trabalho desumano. Mas não deu para fiscalizar não, foi tentado 20 anos fiscalizar, nunca deu certo. Nunca deu certo.
nós conseguimos abrir 3 mais locais onde se faz a vasectomia. Eu acho que é importante que a sociedade tenha o controle da prole. Eu não acho admissível nos dias de hoje 8 filhos, 6 filhos, não acho. Eu acho que o governo tem que criar condições para que as pessoas possam ter o direito de escolher o tamanho da sua prole. A gente trabalha muito nesse sentido. E outros 1000 projetos que a gente, graças a Deus, tem e tem se dado muito bem nesse sentido. Temos feito um mandato muito legal, muito honesto, muito tranquilo. Lógico, época de eleição é isso aí que vocês estão vendo, né? Época de eleição, o nego quer dar no tendão de Aquiles mesmo para você cair. Mas não estão conseguindo derrubar a gente, não. A gente segue nessa firmeza mesmo, nesse caminho legal para renovar o nosso mandato pela 3ª vez, né? Com a glória de Deus. Então é isso. Se Deus me chamar lá para cima, eu vou com muita tranquilidade, com a certeza de ter cumprido aqui o meu papel na terra. Agradeço a atenção de vocês. Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu vou ter grande prazer em responder.